Fala pessoal, beleza? Eu resolvi começar uma minissérie de 2 vídeos no meu canal para abordar um assunto que eu acho muito importante, que é o de estrutura de dados. Essa minissérie vai explicar o que é um vetor, algo que é muito simples e que muita gente deve julgar que já sabe. Mas eu peço que dê uma chance para essa série, pois eu vou explicar de um jeito diferente, usando como ferramenta a linguagem C++. Bom, inicialmente eu pensei em explicar como vetores funcionam, mas eu percebi que seria melhor explicar também o que são ponteiros, e para não ficar muito grande, eu separei em 2 vídeos, no qual o primeiro vai ser usado para explicar os ponteiros. Mas afinal, o que são ponteiros? Ponteiros são variáveis que armazenam endereços da memória do computador. Vamos revisar alguns conceitos sobre a memória. Basicamente, a memória do computador é formada por células, as quais permitem guardar um conjunto de 8 bits ou 1 byte. Cada memória tem um total de n células, o que determina seu tamanho. Uma memória que tem 1024 células, cada uma podendo armazenar 1 byte, tem o tamanho total de 1 kilobyte, ou 1024 bytes. Cada célula também conta com um endereço, um número único para diferenciá-la das demais. A primeira é a que tem o endereço 0, e a última tem o endereço n-1, isso é, em uma memória de 1 kilobyte os endereços vão de 0 até 1023. Com isso, fica mais fácil de entender como ponteiros são na prática. Se eu criar uma variável idade do tipo short, que é o int de 16 bits, e atribuir o valor 10, esse valor vai ficar salvo na memória do computador. No entanto, eu posso criar um ponteiro p, do mesmo tipo da variável, e usar o operador eComercial para obter o endereço no qual o valor 10 está armazenado, e atribuir a p. No final dessa operação, p vai valer 2, pois no exemplo ilustrado, o 10 começa no endereço 2 e termina no endereço 3. Apesar do número 10 ocupar apenas 4 bits, o tipo short reserva 16 bits para que seja possível armazenar um número maior, e é por isso que são usadas 2 células ao invés de uma. Tendo esse endereço guardado, eu posso usar o operador asterisco como um operador de referência para apontar para o endereço guardado e recuperar o valor armazenado nele. Nesse caso, o resultado será o próprio 10. Você deve ter notado que o asterisco foi usado para definir o ponteiro e para apontar para o endereço guardado nele. É importante salientar que os dois operadores são distintos, apesar de serem representados pelo mesmo caractere. Como último exemplo, antes de ir para o código, os ponteiros trabalham com uma aritmética especial, chamada aritmética de ponteiro, com a qual podemos fazer somas com o propósito de obter as próximas células. A soma é feita levando em consideração o tamanho do dado. Isso quer dizer que se eu somar p mais 1, tendo em mente que p armazena o endereço 2 e que p é um ponteiro do tipo short, ele vai deslocar 1 vezes 16 bits, ou para simplificar, 1 vezes 2 bytes, fazendo com que o resultado seja o endereço 4.